E nesse momento tão especial, hein, irmão, que nós já estamos aqui, ó, Exato. na mesa. Mesa pronta, toalha limpa. Isso. O tema do nosso Santo Café hoje é o seguinte, que amanhã é quarta-feira, é dia 28 de outubro, e nós comemoramos o dia de São Judas Tadeu. E como amanhã o Aqui em Casa é mais curtinho, começa às 11 horas, então nós vamos trazer para hoje esse assunto, que amanhã eu lembro, às 9 horas tem a missa lá de Trindade, depois tem a audiência geral do Papa e a novena dos Filhos do Pai Eterno. Então nós não temos amanhã o Santo Café, por isso nós antecipamos para hoje as comemorações de São Judas Tadeu e convidamos para nos recordar a história deste santo, o Frei Lourenço Maria Papim, da paróquia São Judas Tadeu. Frade dominicano, não é isso? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia, Kaisa. Bom dia, caríssimos telespectadores. Uma alegria estarmos aqui juntos, conversando. Frei Lourenço, o senhor aceita o suco, o café? Não, obrigado. O suco mesmo? Quando trabalhava em televisão, na TV em Anguera, eu me abstinha de tudo, ficava em jejum. Mas é bom o café, depois nós vamos tomar com muito gosto. Eu vou servir aqui para ela, porque faz parte do roteiro. Faz parte do roteiro. Não, gente, é porque eu estou querendo um cafezinho mesmo, Quer irmão. ficar desperta, né? Desperta. Você conhece a história de São Judas, Caísa? Eu sei que ele é o santo dos aflitos desesperados, é isso, Frei? Na piedade popular, tornou-se o santo das causas difíceis. Eles dizem impossíveis, eu diminuo, causas difíceis. Assim ele é invocado. Entendi. Mas é um santo que quem quiser conhecer, tem referência dele na Bíblia. Não, Judas é pouco citado nos evangelhos. Temos Lucas que diz Judas, filho de Tadeu. Temos Marcos e Mateus, que não o chamam de Judas, chamam de Tadeu, talvez para livrá-lo do Iscariotes. Mas agora o importante nos evangelhos é uma citação que encontramos no Evangelho de João, onde Judas Tadeu, João diz Judas, não Iscariotes, perguntou a Jesus, por que, Senhor, te manifestas somente a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu a Judas, não o Iscariote, Judas Tadeu, quem me ama guardará minhas palavras, o Pai o amará e viremos a ele e nele faremos morada. Em seguida, João fala que o Pai enviará o Espírito Santo que ensinará tudo e recordará aquilo que ele ensinou aos apóstolos. Para mim, Judas Tadeu deu ensejo a Jesus de proclamar uma das verdades mais sublimes do Novo Testamento, que é o mistério da Trindade, a habitação divina, Pai, Filho e Espírito Santo na pessoa humana. Exatamente. E esse Judas, o senhor já distinguiu ele que não é o Iscariotes, não é o traidor. Esse Judas, ele tem algum parentesco com Jesus? Segundo a tradição cristã, ele seria parente. Lucas fala, Judas, filho de Tadeu, filho de Tadeu. Mas não há certeza sobre o parentesco. Há uma citação de Marcos e Mateus que citam 4 parentes de Jesus. 4, chamam de irmãos, mas na verdade parentes, primos. Estão entre eles Judas, Simão, Tadeu e José. Talvez seja o Judas citado entre os parentes, talvez, mas não há, os exegetas não tratam esse assunto do parentesco, mas provavelmente devia ter um parentesco, segundo uma piedosa tradição da igreja. Ô, irmão, eu estava aqui pensando, antes de fazer a próxima pergunta para o Frei, que o pessoal que está em casa já deve estar lá atento e já estão sabendo a diferença de Frei para padre, porque você já explicou aqui no programa. Então não estão com dúvida. Frei Lourenço está conosco e eu tenho para perguntar uma coisa para o senhor, Frei, em relação à carta de São Judas, inserida no Novo Testamento. O que o senhor tem a dizer para a gente?
o último documento do Novo Testamento, titulado Carta de Judas. Ele se apresenta, Judas, irmão de Tiago. Alguns pensam, talvez se refere ao Tiago, que está citado nos evangelhos. Provavelmente não, porque esse escrito, a carta de Judas, é o último dos documentos do Novo Testamento, no fim do século I, começo do século II. Então, o autor, que se apresenta como Judas, ele era um nome muito comum entre os judeus. Se apresenta não como apóstolo, se apresenta dizendo servo de Jesus Cristo. E ele era um homem erudito, conhecia perfeitamente a literatura judaica, o Antigo Testamento, conhecia muito bem a literatura grega, conhecia muito bem a língua grega. Portanto, os exegetas, os estudiosos da Bíblia, dão a entender que não se trata propriamente de um parente. Agora, é um documento muito importante, porque é uma carta pouco citada, inclusive por nós cristãos, onde Judas vai advertir a sua comunidade sobre falsos doutores que estavam se apresentando na comunidade, transtornando a comunidade. E vai fazer outra afirmação, que a fé é tradição recebida dos apóstolos. E vai afirmar que o Espírito Santo é que ilumina a nossa fé e que a fé se concretiza na caridade. Então, é uma carta rica de ensinamentos, carta, eu diria, muito erudita, o que leva a crer que não seja de São Judas, que era mais simples na sua origem, que tudo consta. Nós estamos aqui com o Frei Lourenço, que é frade dominicano, aqui de Goiânia, onde os dominicanos têm uma paróquia dedicada a São Judas Tadeu, e ele está contando para a gente a história desse santo que a igreja celebra amanhã, e é um santo muito popular no Brasil. Me lembra até do santuário de São Judas que existe lá em São Paulo, lá na vila, esqueci o nome do bairro. No Jabaquara. Eu morava perto. Exato, é um santo muito querido, inclusive dos paulistanos. No Rio de Janeiro também. Exatamente. Só poderia descrever a imagem, a simbologia presente na representação popular, na imagem de São Judas Tadeu? Lá na nossa igreja, o São Judas é esculpido em madeira, uma imagem vinda de Ortisei, norte da Itália, especialista em imagens sacras. Apresenta um medalhão no peito, estaria a figura de Jesus para dizer que ele era parente de Jesus. E na mão, um bastão, como se teria sido o instrumento do martírio dele, teria morrido a pauladas. Então, a tradição também reza que ele foi mártir possivelmente na Grécia, mas não temos documentos históricos. Então é um santo que está um pouco nos meandros da história. Ô Frei, e a paróquia São Judas Tadeu aqui em Goiânia? Como que se deu o início? O senhor poderia contar para a gente? Pois não. A origem remota. Isso. Ali, onde hoje é setor Coimbra. O senhor mora lá? Eu moro lá. Onde está a igreja São Judas Tadeu? Sim. O povo, as pessoas que moravam ali, não eram numerosas, ergueram um oratório, um humilde oratório, a São Judas Tadeu. E foi crescendo ali o bairro. Os redentoristas começaram a cuidar da comunidade que surgia. E foi crescendo. Os nossos irmãos, os padres redentoristas, construíram uma capela, por sinal muito ampla, e que existe até hoje estruturalmente, onde funciona a Secretaria da Paróquia São Judas, onde funciona a Secretaria do Provincial. Aí a origem, vamos dizer, humilde desse santuário vai surgir depois desse oratório, a capela, e depois a igreja atual, que é uma obra de arquitetura de traços avançados,
idealizada pelo dominicano artista plástico Frei Nazareno Confalone. Infelizmente, nós não temos imagens, mas vale depois a gente pautar e mostrar a beleza dessa igreja, que tem, digamos, um design, uma arquitetura moderna, mas que as pessoas ali pensam a igreja com torre e tal, naquela arquitetura clássica. Mas a arquitetura da igreja São Judas Tadeu, aqui em Goiânia, ela é uma arquitetura moderna e tem a obra do Frei Confalone, que é um capítulo à parte, porque ela registra também um compromisso da igreja com a causa popular, com a causa dos mais pobres, dos menos favorecidos, e eu creio que na obra dele ele traz esse mistério para a vida do povo de hoje, né? Sem dúvida alguma. Frei Nazareno é um artista plástico, suas obras têm sempre um cunho social. É difícil encontrar um personagem na pintura de Frei Nazareno calçado, sempre descalço. Se você olhar dentro da igreja de São Judas, aqui em Goiânia, há um tríptico, 3 grandes painéis afrescos, um representando Nossa Senhora descalça, Nossa Senhora mulata. E quando eu estava presente quando ele fazia esse afresco, Frei Nazareno, por que Nossa Senhora dessa cor? Vou dizer as palavras que ele usou. Olha, ser mulato é para mim sinônimo de humildade. Não é branco e não é negro. Então, Nossa Senhora mulata, com o garoto no colo, sob um banquinho tripé. Depois, ao lado, no centro, um grande painel, o Cristo descendo da cruz. Quando ele pintava, eu perguntei, Frei Nazareno, por que o senhor está pintando o Cristo com um olho fechado e o outro estatelado, aberto? Por que isso? Ele me respondeu lá de cima dos andaimes, que os painéis têm 4, 5, 6 metros de altura. Ele respondeu, o Senhor, na sua morte, não teve nem a piedade de alguém para lhe fechar os olhos. Olha aí, que legal. E outro afresco ao lado, São Domingos de Gusmão, fundador dos padres dominicanos. Também um São Domingos descalço e que lembra o nosso caboclo, estilo mesmo do caboclo do sertanejo. Exatamente. Agora, é um tríptico de grande valor artístico e em afresco, que é uma arte difícil, uma técnica difícil que o Nazareno dominava muito bem, mesmo desobedecendo a Portinari, que ele conhecia, se correspondia com Cândido Portinari, que o desaconselhava a fazer afresco, mas ele era um especialista em afrescos. E tem grandes obras, por exemplo, em Cachoeira, Dourado, Cachoeira Dourada, a cidade, né, onde está a hidrelétrica, lá tem o maior afresco de Frei Nazareno, pouco conhecido do grande público. E temos na estação ferroviária, que agora está sediando o Museu Frei Confalone, temos também 2 grandes afrescos de Frei Nazareno, narrando a saga da ferrovia no estado de Goiás. E outras obras maravilhosas. As suas obras contabilizam cerca de 1.500 a 2.000. São belíssimas. Um acervo maravilhoso. E ele morreu muito jovem, com 60 anos, socorrido por um irmão redentorista. Ah, é? Ele ia indo para o hospital, não estava se sentindo bem, com o receituário no bolso, sentiu-se mal, parou seu Fusca na sarjeta. O irmão vinha de moto, percebeu, falou, o que acontece, Frei Nazareno? Ele só disse, mostrou para o irmão. O irmão viu que era hospital. Deixou a moto ali, pegou o carro e levou o Frei Nazareno para o hospital ao entardecer, não me lembro o dia agora. E lá ele veio a falecer na mesma noite em que foi internado. Então, um irmão redentorista foi o que socorreu e me contou que bonito. textualmente o que acabo de narrar. Eu vou até pedir depois para a produção
o Frei Lourenço conta aqui a história do Frei Confalone, e ele é um grande nome das artes plásticas que viveu aqui em Goiás, e a gente precisa dar visibilidade a esse trabalho. Ele relatou aqui tantas obras, eu lembro do afresco da Trindade, lá do Santuário do Rosário, lá na cidade de Goiás. Vamos depois fazer uma matéria para mostrar bastante essas obras do Frei Confalone, que são de fato riquíssimas e que os goianos têm que ter orgulho, porque muito dela está por aqui, né? Muito foi produzido aqui. A primeira obra dele, ele chegou em 1950. Exatamente, chegou na cidade de Goiás no dia 28 de outubro de 1950. Festa, dia de São Judas Tadeu. Olha. Ele certamente não podia imaginar que um dia, 2 anos depois, viria para Goiânia, seria pároco da igreja, da paróquia São Judas Tadeu, construiria uma igreja em honra de São Judas e construiria também um convento em honra de São Judas Tadeu. A propósito, seja-me permitido dar uma notícia. Sim. Logo mais estarei viajando para a cidade de Goiás, onde amanhã será celebrada uma comemoração dos 70 anos da chegada de Frei Nazareno na cidade de Goiás. Estarão presentes artistas que foram alunos dele ou contemporâneos de Frei Nazareno Confalone. E haverá a bênção de uma via sacra de Frei Confalone, pouco conhecida do grande público e até dos artistas. Uma via sacra que será colocada na igreja Nossa Senhora do Rosário da cidade de Goiás. Exatamente. Então, é um acontecimento muito significativo. Exatamente. O Frei Lourenço, e a questão da devoção às causas impossíveis? Quando que teve início essa devoção a São Judas Tadeu? É recente. É uma questão, vamos colocar assim arbitrariamente, 50 anos, 60 anos, certamente por algum fato admirável que aconteceu, como também comigo. Sim. Eu tenho vários episódios que falam de São Judas. É uma devoção do senhor. Acabou sendo uma devoção minha, porque eu me sinto vivo ainda, penso eu, graças a São Judas Tadeu, porque tive um acidente de avião, uma queda, caí de avião. Então, vou contar esse episódio, se for me for permitido. Fiquei curioso agora. Eu também. Eu viajava no avião da Diocese de Goiás, pilotado por Dom Tomás Balduino, que foi bispo de Goiás, já falecido. O bispo era o piloto do avião. Dom Tomás era o piloto. Nós voltávamos do interior de São Paulo, da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, a 900 quilômetros de Goiânia. Voltávamos, eu, Dom Tomás, é claro, no piloto, um colega dominicano e um jovem que mora aqui em Goiânia. Mas aconteceu, chegando nos céus de Goiás, fomos surpreendidos por uma tempestade, ventos fortes, nuvens densas, raios, e não se encontrava uma pista, não tinha condição de chegar. Estávamos na imediação da cidade de Iguapó. Não havia condição de chegar até Goiânia, nem a Trindade, as nuvens eram muito espessas. Então, não nos restava senão uma aterrissagem de emergência. Foi quando divisamos um pasto na imediação da cidade de Iguapó. Aí Dom Tomás falou, amarrem-se bem, vamos fazer uma aterrissagem de emergência. Que agonia. Eu nunca vi a morte tão perto. O fato é que, quando o pequeno avião aterrissou no terreno do pasto e estremeceu todo, eu só lembrei de São Judas e gritei, né? São Judas Tadeu. Quando eu olhei na frente uma cerca de arame, aí eu gritei novamente, São Judas Tadeu. E quando nós íamos ao encontro dos mourões
da cerca veio de novamente, eu gritei, São Judas Tadeu. Os arames atenuaram o impacto, é verdade. O avião ficou bastante estragado, mas os 4 passageiros saíram ilesos. E por isso estou aqui. Graças a São Judas Tadeu. A Deus por intercessão de São Judas Tadeu, mesmo. sem dúvida. Frei Lourenço, como é que vai ser, o senhor falou lá na cidade de Goiás, mas como vai ser a celebração amanhã aqui na paróquia São Judas? É uma celebração muito simples, missa na parte da manhã, depois às 10 horas outra missa, e à noite às 7 horas com a pequena procissão. Aqui a São Judas Tadeu é celebrado com muita simplicidade. No estilo, aliás, dos dominicanos, que os dominicanos primam por uma liturgia sóbria, não muito devocionista, sim, uma devoção no bom sentido da palavra. Então é uma celebração pacata, né? Mas fervorosa, eu diria, fervorosa. O povo do setor Coimbra demonstra uma devoção muito bonita, muito participativa a São Judas Tadeu. Muito bem. E vai ter uma alvorada também, que acorda o pessoal. Obrigado por me avisar. Obrigado por me avisar, porque aí eu já fico acordado, porque a paróquia é mais perto da minha casa, é mais ou menos o mesmo bairro. É verdade? Campinas. De Campinas dá para escutar. A paróquia originalmente era atendida pelos redentoristas de Campinas, que iam lá no setor Coimbra. Se eles fizeram um foguetório lá, eu vou acordar, eu vou escutar. Já fui na paróquia São Judas Tadeu, mas eu não me recordo, assim, imagem de onde fica. Então, para quem está aqui em Goiânia, é ali pertinho da Praça A, tá certo? Bom. Ali pertinho da Praça A. É uma igreja grande, o Frei Nazareno se inspirou em Brasília, é colocada sobre 26 pilotizes, o acesso é por rampas, 2 grandes rampas, e é uma igreja de arquitetura arrojada. O Frei Nazareno, aliás, o próprio convento que ele construiu também, em 54, é de estilo pompeiano, né? Inspirado na arquitetura de Pompeia, na Itália. Era um gênio, Frei Nazareno. Bom, vou mandar aqui uns abraços para quem está reagindo aqui através do Facebook, a Berenice Magalhães, obrigado pela sua participação. Pede um abraço para a filha dela, a Patrícia Kelly, que faz aniversário amanhã. Parabéns para você, viu, Patrícia? Um abraço para a Berenice. A Zita Anjos, que está com a gente. Vamos sim, diz ela. O programa está muito bom, bem diversificado. Estou amando. Ela nos acompanha lá de Aracaju, no estado de Sergipe. Matheus Carvalho, parabéns, irmão Diego e Caísa, pelo programa. Sou fã da Caísa Portaluppi. Gente, obrigada. Matheus Carvalho. Um abraço, Matheus, para você. Obrigada, viu, pelo carinho. Ele está falando com a gente lá de Lambari, Minas Gerais. E também a Selma Regina Richuk. Tô antenada, já ama esse programa. Tem mais recado? Muito bom. Eu estou aqui com o Instagram da TV Pai Eterno e muito obrigada a você que está nos acompanhando e sempre com a gente. E eu tenho um abraço muito importante. Para quem? Dona Lô. É isso, Marreco? Dona Ló. Dona Ló, isso. Dona Ló, que é a sogra do Marreco, hoje completando 82 anos. Então, o nosso abraço, viu, Dona Ló, para a senhora e um desejo. Nós estamos aqui pedindo ao Pai Eterno muita saúde e também a intercessão de São Judas Tadeu para a vida da senhora e toda a família. Mas, como eu disse, estou aqui no Instagram e o meu abraço carinhoso vai para Ana Maria Mercedes, que está junto com a gente, sempre ligada, diz que está gostando também da programação, do Aqui em Casa. Seja bem-vinda, a casa é sua. E a Sinara, que está dizendo aqui que o irmão Diego dançou direitinho a música Rei Davi. Falei. Obrigado, viu? Obrigado. Ele está Porque dessa aprendendo. vez teve tempo de ensaio, então ficou bonitinho. Isso mesmo. Frei Lourenço, muito obrigado pela companhia, pela história, pelo testemunho de devoção a São Judas Tadeu, né? Acho que não só resgatar a personagem histórica, né, da história do cristianismo, muito importante, mas também esse testemunho da sua devoção a ele e por nos ter recordado a história do Frei Confalone, e depois nós queremos falar especificamente dessa obra desse artista. Fico à disposição, porque convivi com ele 11 anos, mas conheço mais ou menos a trajetória do Frei Confalone. Exatamente, muito obrigado, viu? Mas eu quero dar os parabéns para todas as pessoas que levam o nome, não de Judas, mas de Tadeu. Marcos e Mateus, os 2 evangelistas, não chamam o apóstolo de Judas, mas de Tadeu.
Mas então há muitas pessoas com esse nome de Tadeu, que é um nome bonito, um nome bíblico. E permita-me concluir relembrando o que eu disse e que é de suma importância e que está no Evangelho de João. Quando Judas de João, não Iscariotes, Judas Tadeu, ele intervém e diz a gente: Senhor, por que não te manifestas somente a nós e não ao mundo? E Jesus responde a Tadeu, a Judas não Iscariotes: se alguém me ama, guardará as minhas palavras. O Pai o amará, e viremos a ele, e nele faremos morada. E o Espírito Santo ensinará tudo, e será memória de tudo o que eu vos ensinei. Que essas palavras calem profundamente em nossas mentes e em nossos corações. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Obrigado, Frei Lourenço, Maria Papim, missionário, frade dominicano. E um abraço também para o Frei José Fernandes, que é provincial dos dominicanos, querido amigo, sempre acompanha a nossa programação.